Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Atitude Open, o canal que dá asas ao seu conhecimento. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre proxy e filtro de DNS. Você sabe a diferença entre os dois? Sabe quando utilizar um, quando utilizar o outro? Qual faz filtro por domínio, qual faz filtro por URL, seus prós e contras? Se você ainda não sabe todos esses pontos, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar um pouco sobre as diferenças e quais as opções disponíveis no OpenSense. Então vamos lá, eu tenho aqui o meu OpenSense 24.7, tá na versão 24.7.7 para ser mais exato, e aqui eu já tenho alguns plugins instalados. Então o que eu já instalei aqui de plugins para esse vídeo, para poder te mostrar o comparativo entre um DNS Filter, um filtro de DNS e um proxy. Eu tenho aqui já instalado o plugin do próprio OpenSense, do Squid e do proxy do Squid. Então como você pode ver aqui, ó, eu tenho o S-Open Proxy, esse que era um plugin que antigamente só estava disponível lá para quem tinha um repositório comercial da Decisive, né? Então eles abriram aí aqui uma versão community. Também fiz a instalação aqui do plugin da CloudFence, do nosso plugin, também na versão community. Depois nós temos aqui de forma nativa, e até para a gente começar o nosso vídeo aqui na parte da comparação, o Unbound. O Unbound que é já uma funcionalidade do core do OpenSense, e vem habilitado de forma nativa. Aqui o meu OpenSense não tem lá grandes configurações, está aqui como veio já na instalação, né, ele já trouxe essas configurações aqui. E aí nós temos aqui a parte de blocklist. O blocklist é a função que vai nos permitir fazermos aí o controle, né, o bloqueio de domínios, como se fosse mesmo um filtro de DNS ou um DNS filter. Tá? Então o primeiro passo aqui é ter essa opção marcada, tê-la em Enable, né? E aqui eu vou mostrar para você um teste rápido. Vou tirar aqui, vamos colocar aqui na linha de comando, já estava aqui com alguns testes. Então eu vou dar um clear screen e vou fazer aqui um NS Lookup. Então, November, Sierra, Lima, Oscar, Oscar, Kilo, Uniforme, Papá, NS Lookup. E aí eu vou pegar, por exemplo, o domínio do YouTube, youtube.com. Isso eu não preciso soletrar, isso é bem fácil de escrever. Então aqui, ó, youtube.com. Ele respondeu, note aqui a resposta, né? Então eu tenho o server é o meu firewall, o endereço IP é o meu firewall. Então vamos aqui agora fazer um teste de bloqueio. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso incluir aqui, olha, tanto no blocklist domains como no wildcards, que os domínios que eu quero que sejam bloqueados. Então eu vou colocar aqui, ó, youtube.com, dou um enter e dou um apply. Ok, aparentemente ele já aplicou, então eu venho aqui e vou fazer agora um novo NS Lookup no YouTube. Note que ainda não está sendo bloqueado, né? Aqui eu tenho um cache, a grande maioria tem um cache, e por conta desse cache eu não tenho aqui o bloqueio imediato. Então esse é uma primeira desvantagem que eu vou dizer em relação ao DNS Filter, porque ele depende da resolução de nomes, e essa resolução de nomes ela não é feita só pelo servidor, ela tem também o componente que é o client. Então aqui eu vou usar o ipconfig, indiapapá config, barra flush DNS, flush Delta November Sierra. E aí eu fiz um flush. Vamos tentar de novo? Ainda assim, ele não fez a resolução de nome no bloqueio. O bloqueio aqui, qual que seria a resposta esperada? A resposta esperada aqui é a resposta 000. Ele tem aqui, ó, destination address. Eu posso reconfigurar isso. Mas o que eu tenho que esperar aqui é os 4 vezes o 0, né? 0000. Então eu vou aqui e vou dar um restart no serviço, só para ter a certeza de que ele está recarregando todas as regras. Vou fazer aqui de novo o meu flush DNS e vou aqui fazer o NS Lookup. Eu ainda tenho a resposta no IP correto. Então aqui você já começa a ver alguns problemas que a gente enfrenta ao utilizar algumas soluções de filtro de DNS. Aqui em específico, o Unbound. Então depois de aplicada aqui a configuração, vamos fazer um teste, um novo teste. E vamos repetir aqui o NS Lookup, youtube.com. E agora sim, ele já nos traz o bloqueio. Aqui durante o laboratório, até para gravar esse vídeo, eu confesso que eu tive algumas tentativas e que ele
demorou um pouco para mudar a resposta. Então, mais uma vez, esse é um ponto de atenção, um ponto negativo, né, por assim dizer, do DNS Filter. Seguindo aqui com os nossos testes, né? Tem aqui a vantagem, então, de não ter praticamente configuração a ser feita, principalmente se você tem um DHCP com DNS que é o próprio OpenSense e tal, você não precisa fazer nada. Isso é uma grande vantagem. A gente tem a desvantagem do cache de DNS, de alguma demora. Um outro ponto aqui também, que é um ponto bastante relevante, e agora eu vou chamar a sua atenção aqui para a dashboard. Olha, eu tenho aqui nessa máquina virtual 623 MB de memória utilizada. Se nós formos utilizar aqui o Unbound como DNS Filter, faz mais sentido que a gente não fique aqui bloqueando os domínios um a um. E para isso ele tem aqui uma função muito útil, muito boa, que são as listas prontas, as block lists, que são várias, para bloqueios dos mais variados tipos de site. Então eu tenho aqui o ThreatFox, que tem aqui IOCs muito bons, inclusive nós usamos aqui não somente para DNS, mas para outras camadas de filtro que nós utilizamos no dia a dia. Temos aqui filtros que são listas, né, de filtros que são, por exemplo, de advertisement, né, esse Alpha Delta Sierra aqui, que é ADS. Agora, o que é esse tal de Alpha, Bravo, Charlie, Delta, que eu menciono nos vídeos, né? Então vamos ao momento aeronáutico do nosso vídeo. Já faz um tempo que eu não falo aqui de aeronáutica misturado com informática ou com segurança. Então vamos aí a um rápido adendo aqui ao nosso vídeo. Então nós temos na aviação o alfabeto fonético, que é o alfabeto fonético da OTAN. Esse alfabeto fonético ele é muito utilizado na aviação para evitar problemas de comunicação, né? Imagine que os aviões eles falam ainda por rádio, não há muitos recursos visuais ali na comunicação, é basicamente rádio, e o rádio tem uma qualidade de som decente, mas que às vezes pode ali ter alguma falha e principalmente na fonética, na interpretação, né, dos interlocutores. Então, por exemplo, se eu digo numa operação normal, né, no dia a dia, eu digo, olha, P de pato, o outro lado pode perguntar, G de gato? Né? E eu vou dizer, não, não, P de pato. E o outro lado pode começar a fazer derivações e isso atrapalha, porque a comunicação ela é feita entre todos em broadcast. Ou seja, enquanto eu falo, todos que estão na mesma frequência ouvem. Né? Se eu estou falando com o controle, se eu estou falando com a torre, eu falo, todos ouvem. E imagina um controlador e um piloto a discutir ali. Ah, é um rato? É um gato? É um pato? Ou seja, vira um zoológico, mas a comunicação não acontece. Então é muito mais fácil dizer, olha, é papá, é golfe, é Romeu, porque são letras padronizadas, né, uma forma de comunicação padronizada da aviação. Então esse é o momento aeronáutico. Se você ficou curioso em conhecer mais sobre o alfabeto fonético, deixa aqui nos comentários que a gente pode cada vez mais inserir esses assuntos aqui. De repente até isso não é um canal de aviação, mas nós podemos fazer alguns vídeos mais dedicados sobre o tema, sempre aí com esse paralelo entre o cybersecurity e a aviação, entre o safety e o security. Oi, Matheus, Serra Alfa Oscar, eu vou te esperar na 30, pronto. Serra Alfa Oscar, bom dia. Autorizado linha diplomática 30-360 meia dúzia. Bom dia, autorizado Serra Alfa Oscar. Alpha Delta Sierra aqui, que é a ADS. Temos outras ADGuard List, temos também de crypto mining, temos de drogas, de fraude, Facebook, gambling, malware, phishing, pirataria, pornografia, ransomware, enfim. Eu vou marcar aqui alguns, só para que você tenha ideia também de uma outra característica. Então eu vou marcar aqui o malware, eu vou marcar phishing, eu vou marcar ransomware e deixa eu ver mais algum aqui e vou marcar scam também. Aí com isso eu vou aplicar a configuração. Vou deixar aqui ele carregar, leva algum tempo. Enquanto ele faz aqui o reload, o apply, eu vou duplicar essa aba e eu vou aqui ao uso de memória. Bom, enquanto ele aplica, você vai notar que aqui ó, eu tinha 632, talvez, 600 e alguma coisa que eu acabei de dizer aqui de memória, ele já subiu aqui mais 200 MB. Então, ele já tem aqui um uso que, ok, é uma block list. A questão é quando nós carregamos block lists muito grandes. Então, eu vou carregar, por exemplo, aqui
uma blocklist de pornografia, esse Porn Top 1 milhão e All Porn List, que são listas muito comuns de serem configuradas em cenários do DNS Filter. Então eu vou fazer aqui um apply. Esse apply aqui deve demorar bem mais, porque são listas grandes. E vou ficar aqui de olho na memória, para ver o quanto de memória ele vai me consumir. Então, veja lá que eu já pulei de 600, que eu tinha inicialmente, para 1 GB de memória. E olha, aqui eu já comecei a ter indícios de problema. Olha, eu já não tenho mais os meus widgets sendo carregados. O meu OpenSense aparentemente não está mais responsivo. Aqui ainda está em Apply. Mas eu vou tentar recarregar aqui. Olha, já parou. Aparentemente já parou. Aqui, olha, ele recuperou, mas já dobrou a utilização de memória inicial. Então esse é o tipo de característica, o tipo de problema que você pode enfrentar com o DNS Filter. Veja aqui, olha, tem um erro. Né? Tem um erro de update em block lists. Ah, Júlio, mas você também está forçando a barra, né? Você está com uma máquina com 2 GB de RAM querendo carregar listas de bloqueio DNS Filter. Sim, concordo. Eu realmente fiz de forma proposital aqui para te mostrar que esse tipo de solução demanda mais memória. Ao contrário, por exemplo, de uma solução de proxy, que dependendo do número de usuários, a questão de você ter categorias por si só não significa que você vai ter muita utilização de memória RAM. Então esse aqui é um pouquinho aí dos prós e contras que eu quis te mostrar em relação à utilização do DNS Filter. Vamos agora fazer aqui os testes com o proxy. Então, como eu já falei antes, eu tenho aqui o Squid instalado. Instalei o Squid, que agora é um plugin. Instalei também o OpenProxy, que está aqui nessa opção do Access... que está aqui na opção do Access Control. Só que ele não está aqui configurado. E aqui na configuração do Squid, eu tenho o Squid padrão, com as opções aqui da minha interface LAN, que é onde essa máquina virtual Windows está conectada, porta 3128, e já está tudo configurado, previamente configurado. Então eu vou aqui no Google, nesse navegador que eu já tenho também o proxy aqui configurado, configuração padrão do proxy, e vou tentar, por exemplo, abrir aqui o YouTube. Então tem aqui, fiz a busca, abri o YouTube. Ok, meu YouTube está aqui, vamos procurar aqui o Atitude Open. Tem o canal da Atitude Open aqui. Vamos procurar aqui canal da CloudFence. Tem aqui o canal da CloudFence também. Ok. Então, tem a navegação. Vamos ver se isso passa pelo proxy. Então, vamos agora sim. Access Log. E aí eu tenho aqui, procurar YouTube. Aí já tem aqui alguns logs do YouTube. Então, tem navegação pelo proxy. Aqui o IP da máquina é o 10.2.3.10. Se eu vier aqui e fizer hiperconfig, eu tenho 10.2.3.10. Então, ok. Temos a navegação pelo proxy. Por exemplo, nós temos aqui, já tínhamos, né, isso no Squid desde a época em que ele era a parte do core, do OpenSense, a parte de Access Control List, e aqui eu, por exemplo, especifiquei como rede permitida a minha máquina, e posso, por exemplo, aqui colocar um domínio em blacklist, posso colocar, por exemplo, o próprio YouTube, youtube.com. Clico aqui no Apply, tento atualizar aqui o YouTube, ok, ainda tenho cache, vamos aqui youtube.com, e aí eu já tenho aqui o erro do proxy, agora bloqueando a minha requisição. Então isso já mostra que meu proxy está em funcionamento. Como você pode ver, o proxy é mais imediato. Aqui na parte do Open Proxy, a gente tem aqui as regras, né? Então quando tem autenticação, você pode ter aqui usuários ou grupos, aqui a origem para IP, aqui eu tenho a ação, denial allow, e aqui eu tenho as categorias. Então já tem algumas categorias aqui. Então ele já me dá um pouco mais de flexibilidade do que o DNS Filter. O DNS Filter já não tem essa flexibilidade aqui. Eu estou chamando aqui de DNS Filter o nosso Unbound com block list. Então vamos aqui seguir. Agora vou pegar aqui o exemplo do Web Filter Community, que é um plugin nosso da CloudFence bastante utilizado. Aqui eu já tenho ele com as categorias aqui carregadas, eu vou só habilitar.
fazer um teste com ele também. Então aqui nas regras do Web Filter, eu vou criar uma regra nova, só para fazer aqui um teste. Então aqui eu tenho, por exemplo, o google.com. Tem aqui o Google, tá abrindo. E aí eu vou aqui adicionar uma regra nova. Aqui a sequência eu vou colocar em 10. Aqui essa lógica do block all é uma regra que a gente adotou, onde o block ele vai bloquear somente as categorias e as blacklists, né? E o block all ele bloqueia toda a navegação exceto as categorias selecionadas. Eu vou fazer até um teste aqui, o block all, vou colocar aqui como regra de teste. Aqui eu vou colocar o IP de origem, vou colocar o IP dessa máquina, 10.2.3.10. Categorias eu não vou escolher nenhuma aqui, vou fazer o block all, não vou colocar nenhuma exceção, mas mesmo só para demonstrar aqui o filtro em ação. Aqui tem a parte de SSL, né? Então veja aqui a flexibilidade que isso a gente já não tem, apesar de ter a opção de Safe Search no Unbound, a gente não tem aqui todas essas opções, né? Por exemplo, no caso do YouTube, até os modos aqui, Strict, Moderate. Inclusive isso aqui, eu fiz o commit, acho que está aqui no core do OpenSense, a gente já confirma. Eu vou só salvar minha regra. Então, salvei minha regra. Aqui, olha. Block all, 10.2.3.10. Vou dar um apply. Deixa eu ver só se o pessoal do projeto manteve lá o commit. Já tem algum tempo que a gente publicou isso. Advanced Mode. Tá aqui, ó. Tá, o YouTube Filter e o Google G Suite. Isso aqui partiu do nosso plugin de Web Filter e a gente fez o commit lá no core do OpenSense, que também faz parte da filosofia nossa, contribuir com o código. Abrir uma nova aba anônima para testar. Aqui eu vou ao google.com, e aí já não tenho mais conexão. Então aqui eu já fui bloqueado pelo Web Filter. Então aqui eu já tenho constatado que o meu proxy está funcionando. Então, como você pode ver, o intuito desse vídeo não é aqui fazer tutoriais do Web Filter ou do Squid, até porque isso nós temos vídeos lá no canal da CloudFence, tem lá no meu curso da Udemy também, os cursos de passo a passo do Squid, tem bastante material na internet, do próprio OpenSense, mas é mais te mostrar aqui esses pontos de pró e contra em relação ao proxy e ao DNS Filter. E no vídeo de hoje você viu quais as diferenças entre proxy e filtro de DNS, os tipos de implementação, quais os prós e contras, vantagens, desvantagens e quais as opções disponíveis no OpenSense. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta. Se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, nos ajude a fortalecer o canal Atitude Open para que nós possamos levar conhecimento a mais pessoas. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima! Porque o nosso intuito aqui é ajudar, porque o nosso intuito aqui é disseminar o conhecimento de Open Source Security e, com uma pintadinha aeronáutica, que nosso objetivo é disseminar o conhecimento do Open Source Security. E aí de uma forma em que a gente, quanto mais inscritos nós tenhamos, mais baboseira eu vou falar. Então, para por aqui. Vamos lá, de novo. Que nós